Na mesma época que os habitantes do Antigo Egito construíram as suas pirâmides, a população que hoje é conhecida como o Peru erguia estruturas gigantes de pedras maciças em Caral, uma metrópole que existiu há 4.600 anos, com 66 hectares, um espaço público de 32 estruturas e várias associações de residências e zonas de periferia. De acordo com os estudos arqueológicos, essa metrópole é considerada como o berço da civilização nas Américas, tendo seu auge no ano de 2627 a.C., com o desenvolvimento da vida urbana comprovada 800 anos antes de que se acreditava. Como a maioria das civilizações, Caral foi dividida em etapas, 4 para ser exata. Na primeira, o objetivo era as construções gerais das praças que compunham a metrópole. A segunda etapa concentrou-se nas construções dos edifícios administrativos. Na terceira etapa, eles buscaram expandir os assentamentos. Já na quarta e última etapa, incluiu-se o abandono dela do vale, devido aos danos dos fenômenos naturais. Quando falamos da sua economia, Caral baseou-se na pesca e na agricultura, com trocas comerciais de algodão e de peixes desidratados com as outras sociedades dos Andes e da Amazônia, culturas essas menos desenvolvidas. Os mesmos tinham um certo cuidado com a conservação de suas fontes de alimento, sempre controlando a água e a conservação dos mesmos, como estratégia de sobrevivência, por estar em uma região semidesértica e com uma escassez de água. E os cuidados não paravam por aí. Essa civilização se preocupava com o manuseio dos ecossistemas e conseguiu identificar as mudanças climáticas, como o El Niño, sendo hoje em dia considerada como a primeira cidade sustentável do planeta. Através dessas construções feitas, a sociedade conseguia canalizar a água, com a ajuda do vento, abastecendo seu sistema de irrigação para sua agricultura e a sua população. Composta por um governo central, Caral foi organizada hierarquicamente e era controlada basicamente pela religião. A religiosidade estava centrada como base da existência. A sua civilização trabalhava intensamente para o seu desenvolvimento e sempre buscava adquirir novos conhecimentos sobre a ciência, matemática, geometria, medicina, astronomia e física, e os mesmos deram grande importância à arte e à música, com seus rituais e costumes locais. A população foi distribuída em centros urbanos para equilibrar a sua estrutura, tendo pelo menos um edifício público centrado por uma praça circular, separando-os com base em seus conhecimentos e especialidades tecnológicas para melhorar as suas condições de vida, como na engenharia, no cultivo agrícola, na pesca e na astronomia. Falando um pouco sobre a sua arquitetura, os seus engenhosos edifícios eram feitos de barro, pedra, troncos e materiais vegetais, utilizando uma técnica de xícaras para sua construção. Sacos de fibras cheios de pedras eram situados como plataforma dos grandes templos, fazendo com que a sua construção não fora afetada pelos seus terremotos. A cidade era dividida em duas grandes partes, Caral Alto, no lado norte, e Caral Baixo, ao sul. Caral Alto era dividida em duas zonas, uma central, onde estavam localizadas 32 estruturas públicas e diversos conjuntos residenciais, e outra periférica, com conjuntos habitacionais distribuídos na fronteira com o vale. Caral Sul possuía as construções menores, como o conjunto arquitetônico e o anfiteatro. Conhecendo um pouco a metrópole, primeiro temos a pirâmide principal, a pirâmide maior, com 28 metros de altura e suas entradas secretas que levam a uma galeria subterrânea. Ela era considerada a maior da cultura Caral. A mesma era localizada na praça central, tendo um altar com um enorme fogão no seu topo. As grandes celebrações eram realizadas nessa pirâmide. As pirâmides de Caral foram rebocadas com lama e pinturas de branco e amarelo claro. É considerado o edifício público mais importante da cidade, centro do poder político, administrativo e religioso. A pirâmide da galeria é também de extrema importância para a civilização, onde tinham pequenos altares para o fogo sagrado. Foi construída uma passagem interna pintada de branco com a capacidade de uma única pessoa para cerimônias individuais. Logo após, temos o templo do anfiteatro, onde 32 flautas foram encontradas enterradas sob o chão, rodeadas por paredes e no centro um quadrado semi-subterrâneo em forma de anfiteatro circular. Esse templo é um dos locais mais importantes da cidade sul, devido ao seu tamanho, com função religiosa e política.
Os conjuntos residenciais eram pequenas construções com um único piso, que serviam, como o próprio nome sugere, residências interligadas das pessoas que trabalhavam para as atividades das pirâmides e também como casa para os sacerdotes e governadores da cidade, com uma entrada principal e pátios com espaços abertos na parte de trás.